Você que está começando a investir em ações ou mesmo já investe há algum tempo, inevitavelmente vai se deparar com o seguinte dilema: devo focar a minha carteira de ações em dividendos ou focar a minha carteira de ações em crescimento? Qual que é a estratégia mais rentável, a mais segura, a mais adequada para o meu perfil e meus objetivos? E se você nem sabe diferenciar o que é uma ação de crescimento do que é uma ação de dividendos e nunca parou para pensar nisso até cair nessa aula, essa aula é mais importante para você ainda do que quem já sabe, pois você pode estar montando uma carteira de empresas que não vão entregar o que você espera delas. Não porque as empresas estão indo mal ou são ruins, mas pelo mesmo motivo que você não pede para o seu pintor cortar a sua grama e não pede para o seu jardineiro pintar a sua parede. É necessário saber o que esperar de cada tipo de investimento. E é exatamente isso que a gente vai abordar na aula de hoje. E você que já é aluno raiz nosso aqui, peço para deixar o seu like na confiança que o conteúdo vai ser de qualidade, senão depois você esquece. E você chegando agora, se a aula te agregar alguma coisa nova, aí sim deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Então vamos lá. E já começo falando que é óbvio que você pode sim misturar as duas abordagens, ter ações de crescimento e ações de dividendo na mesma carteira. Mas dependendo do que você está buscando, pode ser que tenha mais sentido pesar a mão de um lado ou pesar a mão do outro. E de tudo que a gente vai falar aqui hoje, o conhecimento mais importante que você precisa ter é o porquê uma empresa ou é de dividendos ou porquê ela é de crescimento. E conceitualmente é muito difícil, para não dizer impossível, ela conseguir fazer os dois. Para explicar isso, é necessário entender que tanto o crescimento de uma empresa quanto o pagamento de dividendos dela derivam da mesma fonte, que é o quê? O lucro da empresa, o resultado dela. Eu insisto nesse ponto no nosso canal há anos, que o que mais importa para uma empresa é a capacidade dela gerar lucro, pois é do lucro que vem o crescimento da empresa ou os dividendos. Vamos dar um passinho para trás agora. O que de fato são os dividendos que os investidores tanto querem? Em 99% das vezes, o dividendo nada mais é do que a distribuição do lucro que a empresa teve para os acionistas. Ou seja, ela pega todo o lucro ou parte dele e literalmente distribui para os acionistas simplesmente por terem corrido o risco de entrar com algum capital como sócios da empresa. Essa é a mais pura definição de renda passiva. Você aplica o seu capital em um negócio, esse negócio prospera e te dá parte do lucro dele. E isso chama muito a atenção desde quem está começando a investir até quem investe há muito tempo. Receber dividendos é extremamente interessante. E a grande magia dos dividendos é a capacidade de você reinvesti-los, aumentar a sua participação societária na empresa e receber mais dividendos na próxima distribuição e criar uma bola de neve. Imagine que, por exemplo, você tenha 1000 ações de uma empresa qualquer que pagou R$1 de dividendo por ação. Logo, você recebeu R$1.000 de renda passiva. 1000 ações, cada uma pagou R$1. Se o preço da ação nesse momento fosse de R$10, concorda comigo que você poderia pegar esses R$1.000 recebidos da empresa em dividendos e comprar mais 100 ações? Logo, você teria agora 1.100 ações, aumentando em 10% a sua participação na empresa. Por consequência, recebendo 10% a mais de dividendos na próxima distribuição. E assim por diante, obviamente em regime de juros compostos, deixando o crescimento ser literalmente exponencial. E só para você ter uma noção do impacto que é reinvestir os dividendos, esse estudo que está aparecendo aqui do seu lado mostra o que teria acontecido com o seu patrimônio ao investir R$10.000 em ações de Itaúsa no ano 2000, uma empresa conhecida por ser uma excelente pagadora de dividendos. Temos aqui dois cenários, um onde você não reinveste os seus dividendos, representado pela linha vermelha. Nesse cenário de 2000 até 2020, R$10.000 investidos teriam se tornado aproximadamente R$50.000, o que já é um resultado bem interessante, multiplicar o seu patrimônio por 5 em 20 anos. Mas agora, se você tivesse reinvestido todos os dividendos na própria Itaúsa, pagos por ela ao longo desses 20 anos, os mesmos R$10.000 teriam se tornado aproximadamente impressionantes R$400.000, ou seja, um ganho de quase 4.000%, um retorno médio de 20% ao ano, para você ter uma ideia. E esse resultado, ele não é exclusivo da Itaúsa não, ele se replica em intensidades diferentes, claro, em boas empresas focadas em dividendos. E além desse efeito bola de neve, empresas de dividendos tendem a ser mais estáveis, logo menos voláteis, pois elas se sentem confortáveis em falar o seguinte para o acionista: olha, acionista, eu já tenho uma posição bem consolidada no mercado, eu não tenho muito mais para onde crescer, eu tenho uma boa segurança que eu vou continuar lucrando e receitando, meu balanço está redondo, então toma aqui, ó, parte do meu lucro para você ficar feliz e manter o
capital investido em mim. Ela consegue distribuir o lucro com segurança. Então, quem está procurando menos volatilidade no mercado de ações, encontrar empresas de dividendos tende a ser um caminho interessante. Está gostando da nossa aula? Aprender a investir é essencial para ter um futuro financeiro saudável. Mas aprender com um método e um passo a passo que te pega pela mão é melhor ainda. E é por isso que eu quero que você conheça o Renda Passiva Vitalícia, que é o nosso curso de investimento 100% online que vai te transformar do zero em um investidor que para de seguir dicas e começa a ter resultados consistentes. Clicando no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para a página do nosso curso. E lá tem um presente para você, uma aula especial gratuita, onde eu explico as regras de ouro que todo investidor de sucesso segue, que eu gostaria de ter aprendido muitos anos atrás. E eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Já entrando dentro do Renda Passiva Vitalícia, você vai encontrar mais de 40 horas de conteúdo já gravados, todos divididos em módulos bem detalhados sobre todos os tipos de investimentos, como analisar e montar carteiras de investimentos vencedoras com todos os tipos de investimentos. Você vai aprender sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações e investimentos no exterior. Tudo isso com material de apoio e tira dúvidas direto comigo. E ainda você ganha alguns bônus que eu vou deixar você mesmo descobrir clicando no nosso link. E você que não pulou até aqui, eu tenho mais um presente, um cupom de desconto de 10% que está aparecendo aqui na sua tela. Aluno 10. Não perde essa oportunidade de mudar para melhor a sua vida financeira. É só clicar aqui no primeiro link na descrição. Agora vamos voltar para a sua aula. Já do outro lado da moeda, a gente tem empresas de crescimento, que são as empresas que não distribuem o lucro delas, mas ao invés disso elas reinvestem em si mesmas. Elas retêm o lucro para reinvestir. Isso permite, como o próprio nome sugere, um crescimento muito forte quando a empresa acerta a mão no que ela está fazendo. Um exemplo bem conhecido e próximo de nós, podemos pensar no caso da Apple, uma empresa que praticamente não distribui nenhum dividendo, quase nunca distribuiu dividendo, desde a sua fundação até hoje. Ela reinveste todo o lucro em si mesma para poder crescer. Para você ter uma ideia do quanto eficiente a Apple é em fazer isso, em 2000, vou pegar o mesmo prazo, no ano de 2000, o lucro da Apple foram de 800 milhões de dólares, a empresa como um todo, tá? Já em 2023, considerando que o resultado acumulado de 12 meses, que temos até a data que eu estou gravando essa aula, o lucro da empresa é de 115 bilhões, um crescimento de 12.000% em 23 anos. Isso sem praticamente nunca ter pago nenhum dividendo. E o preço das ações não ficaram para trás, valorizaram 16.000%, transformando 10 mil dólares em 1.600.000 dólares. Seria muito mais em reais se fosse converter o câmbio desse período ainda. Repare que a valorização das ações acompanhou o crescimento do lucro. E é por isso que eu falei no início da aula e eu repito agora. Tudo se resume à empresa ser ou não lucrativa. E temos também diversas outras empresas de crescimento que conseguiram retornos tão expressivos quanto a Apple, como a Amazon, a Tesla, no caso do Brasil, a Raia Drogasil, entre outras empresas. É fácil achar esses exemplos. Mas claro, que esse retorno ele vem com um risco maior, o retorno das empresas de crescimento. Pois empresas de crescimento usualmente são mais voláteis, mais sensíveis a fatores macroeconômicos, estão em um mercado que ainda não é consolidado, ela não é a líder de mercado ou está querendo ser a líder e pode atrair muitos concorrentes também. Só que o prêmio também teria que ser muito alto quando você acerta qual empresa vai de fato crescer. E aqui já é para você ter matado o porquê uma empresa não tem como ser de crescimento e de dividendos ao mesmo tempo. Pois ou ela distribui o lucro na forma de dividendos ou retém o lucro para poder crescer. Não tem como fazer as duas coisas e se destacar nas duas áreas. O recurso é o mesmo, vem da mesma fonte. E é por isso que eu falei também no começo dessa aula que o que importa é a empresa conseguir gerar lucro. E você, acionista, saber identificar isso. Se a empresa não tiver um bom modelo de negócio, um diferencial competitivo, resultados sólidos, ela não vai conseguir nem crescer e nem distribuir dividendos. E um conselho para você que está começando agora, entenda, por um ano, 2 no mercado, não se importe tanto em escolher empresas de dividendo ou empresas de crescimento. E antes que você pense, nossa, Matheus, você tá de brincadeira comigo. Eu tô vendo a sua aula sobre empresas de crescimento e dividendos e você me manda ignorar isso e não olhar isso? Como assim? calma. Eu quero que você reflita comigo. O único prazo que tem importância em ações é o longo prazo. E nesse prazo tem muita incerteza, crise e recessão, das quais apenas as boas empresas vão sobreviver. E mesmo uma empresa de dividendos, elas podem ter um crescimento muito expressivo após uma recessão, quando empresas menores, ou mesmo empresas grandes, mas sem uma boa saúde financeira, deixam de existir ou perdem mercado. E esse mercado é absorvido pelas boas empresas. Na contramão, empresas de crescimento, uma vez que elas de fato crescem, vão passar naturalmente a se tornar
empresas de dividendos. Afinal, nenhuma empresa cresce para sempre. Chega um momento que a empresa ganha uma fatia significativa de mercado e nesse momento ela se consolida e começa a distribuir dividendo para os acionistas. Mas tudo isso só tem sentido se as empresas que você está escolhendo hoje conseguirem chegar no longo prazo, pois o mercado é um jogo de quem sobrevive por mais tempo ao invés de quem ganha mais dinheiro hoje. Contudo, se você já tem um patrimônio mais elevado e quer ser mais protetivo, ou mesmo ter uma renda passiva já pensando em usufruir, tem sim muito sentido você montar uma carteira mais focada em dividendos. Já na contramão, se você é muito novo ou muito nova, está começando agora com pouco capital, tem um sentido maior montar uma carteira focada em crescimentos para ter um potencial de retorno mais alto. Mas se você simplesmente ignorar tudo isso e mirar em boas empresas lucrativas, tenha 100% de certeza que você nunca vai errar. E eu espero que tenha gostado. Se você chegou nesse ponto aqui da aula, deixa o seu like, é muito importante pra gente. Eu quero saber, a sua carteira é mais focada em dividendos, em crescimento ou uma mescla? Me conta que vai ser um prazer conversar com você. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.